Olá pessoal, essa é a nossa última aula de introdução às interrupções e aqui nós vamos abordar o conceito de prioridade no atendimento de interrupções. No STM32, a prioridade no atendimento de interrupções é gerenciada pelo controlador NVIC. A prioridade permite controlar quais interrupções são mais importantes e como elas podem interromper outras interrupções que já estejam em andamento, ou seja, interrupções cujas ISRs já estejam sendo executadas. Cada interrupção pode ter um nível diferente de prioridade. A prioridade é configurada por um número e quanto menor esse número, maior é a prioridade da interrupção. A prioridade pode ser configurada pela função CMSIS NVIC Set Priority, onde no primeiro parâmetro a gente coloca o nome da interrupção que nós queremos configurar e no segundo parâmetro a gente coloca a prioridade. Os nomes das interrupções estão definidos no arquivo stm32f407xx.h. E no segundo parâmetro a gente coloca o número que representa o nível da prioridade. Então agora nós vamos direto para um exemplo prático que mostra como a configuração de prioridade funciona aqui nas interrupções. Nós vamos usar essa montagem aqui para exemplificar. Primeiro eu vou configurar PA2 como uma saída digital e o sinal que eu vou gerar em PA2 eu vou fornecer simultaneamente a PA0 e PA1, que vão ser configurados como entradas. E eu vou habilitar as interrupções externas STI0 em PA0 e STI1 em PA1. O sinal que eu vou gerar em PA2 vai ser uma onda quadrada assim, ó. Eu vou passar 1 segundo em nível baixo e 1 segundo em nível alto. E vou ficar repetindo isso. Toda vez que acontecer uma borda de subida nesse sinal, eu vou querer gerar as interrupções em PA0 e PA1. Então eu vou ter que configurar as interrupções para ocorrerem em Rising Edge. Quando ocorrer o disparo em PA0, de ST0, então o processador vai executar a ISR ST0 e RQ Handler. Essa rotina, simplesmente ela vai alterar o estado do pino PA6, alterando o estado do LED D2. Da mesma forma, quando ocorrer o disparo em PA1 de ST1, o processador vai executar a ISR ST1 e RQ Handler. Essa rotina vai simplesmente alterar o estado de PA7, alterando o estado do LED D3. Como o sinal de PA2 está sendo fornecido simultaneamente aos pinos PA0 e PA1, então as duas interrupções vão ser disparadas ao mesmo tempo, porque o hardware está continuamente monitorando os dois pinos de forma realmente simultânea. Nesse caso, qual ISR vai ser atendida primeiro? A de ST0 ou a de ST1? É o que a gente vai descobrir agora. Então vamos usar esse código baseado na biblioteca utility para a gente analisar essa situação. Aqui eu estou inicializando a biblioteca utility e habilitando o clock do GPIO-A. Em seguida eu estou configurando os pinos PA0, PA1, PA2, PA6 e PA7. Esses dois como entradas e esses três aqui como saídas. Aqui eu estou configurando as interrupções STI0 e STI1, selecionando os pinos da porta GPIO-A como fonte de gatilho, ou seja, PA0 e PA1, e ambos gatilhando com a borda de subida do sinal. Aqui eu estou habilitando as duas interrupções no NVIC. No laço de repetição, eu estou alternando o estado do pino PA2 a cada 1 segundo para gerar aquele sinal. Na parte de baixo aqui do arquivo, eu tenho as duas ISRs das duas interrupções, STI0 e STI1. Na ISR de STI0, eu estou alternando o estado do pino PA6 e limpando o bit de pendência. E na ISR de STI1, eu estou alterando o estado do pino PA7 e limpando o bit de pendência dessa interrupção. Compilando e gravando o código na placa de desenvolvimento, esse aqui é o resultado. Aqui o pino PA2 foi interligado com os pinos PA0 e PA1 para que eles recebam o mesmo sinal fornecido por PA2. Perceba que os dois LEDs, D2 e D3, estão ligando e desligando aparentemente ao mesmo tempo, mas na verdade eles não estão. Um deles está ligando primeiro porque uma daquelas ISRs está sendo executada primeiro. Isso porque o nosso microcontrolador só tem um núcleo, então ele não pode executar duas funções ao mesmo tempo. Para eu saber qual está sendo executada primeiro, eu poderia ligar um osciloscópio aqui nos pinos e ver o pino que alterna primeiro. Aí eu saberia qual ISR está sendo executada primeiro.
Mas para simplificar, eu vou fazer algo diferente aqui no código. Voltando aqui no código das ISRs, eu vou inserir aqui um delay de 500 milissegundos em cada função dessa. Veja, essa não é uma boa prática, porque o ideal é que as ISRs sejam as mais curtas possíveis, sem funções de atraso dentro delas. Mas eu estou fazendo isso aqui apenas para demonstrar a questão da prioridade de execução das ISRs. Então, colocando esse delay, como uma das funções vai ser executada primeiro, então vai haver um atraso de pelo menos 500 milissegundos antes que a outra função seja executada. E aí eu vou conseguir distinguir quem executa primeiro, só olhando para os LEDs. Vamos compilar aqui e gravar esse código para ver o que é que acontece. Agora nós estamos vendo claramente quem é que está executando primeiro. Veja, o LED D2 sempre alterna o seu estado antes de D3. Então isso quer dizer que a ISR de EST0 está executando primeiro, antes da ISR de EST1. E por que isso acontece? No nosso código eu não explicitei nenhum nível de prioridade para nenhuma das ISRs. Então, nesse caso, ambas estão rodando com a prioridade padrão, que é a prioridade máxima. Tá, mas isso ainda não responde por que a ISR de EST0 está executando primeiro. A resposta é a seguinte: quando duas ou mais interrupções ocorrem simultaneamente, aquela que tiver a maior prioridade será executada primeiro. Mas se elas tiverem a mesma prioridade, que é o caso agora, aquela que tiver a menor numeração CMSIS será executada primeiro. Vamos voltar aqui no código, no arquivo que tem a declaração da enumeração CMSIS das interrupções. Veja que aqui, a EST0 tem a numeração 6 e a EST1 tem a numeração 7. Por isso, a EST0 está sendo executada primeiro, porque ela tem uma enumeração menor. Portanto, ela tem maior prioridade. Se a gente quiser alterar essa prioridade, então nós temos que fazer isso no código explicitamente dessa forma aqui. Depois da gente configurar as duas interrupções, nós vamos usar a função NVIC setPriority para configurar a prioridade de cada interrupção. Nessa função aqui, o primeiro parâmetro é o nome da interrupção que a gente quer configurar, a prioridade, e o segundo parâmetro é um número que varia de 0 a 15, que indica o nível de prioridade. Quanto menor o número, maior a prioridade. Então são 16 possíveis níveis de prioridade para cada interrupção. Se as duas estão com o mesmo nível de prioridade aqui, então quem define quem vai ser executada primeiro é a enumeração CMSIS, como a gente já viu. Então, se eu quero alterar a prioridade, basta eu colocar aqui níveis diferentes. Por exemplo, eu vou colocar aqui em EST1 o nível 0 de prioridade e em EST0 eu vou colocar o nível 1. Nesse caso agora, EST1 tem maior prioridade e vai ser executada primeiro. Vamos compilar, gravar e ver o resultado. Agora, o LED D3 alterna o seu estado antes de D2, indicando que a ISR de EST1 está executando antes da ISR de EST0. Nós abordamos o conceito de prioridades, que é quando duas IRQs são recebidas no mesmo instante pelo controlador e aquela que tiver maior prioridade vai ser atendida primeiro, como nós vimos. Agora, nós vamos tratar do conceito de preempção ou preemptividade. Quando uma ISR está em execução e ocorre uma nova IRQ, como é que o NVIC trata isso? Bem, nesse caso, o NVIC vai comparar os níveis de prioridade das interrupções, podendo haver três situações. Se as duas interrupções tiverem a mesma prioridade, então não vai haver preempção, ou seja, a segunda interrupção só vai ser atendida depois que a primeira for concluída. Se a segunda interrupção tiver prioridade menor que a primeira, também não vai ocorrer preempção, ou seja, a segunda ISR tem que esperar o término da primeira. Se a segunda interrupção tem prioridade maior que a primeira, então haverá preempção nesse caso, ou seja, a primeira ISR vai ser interrompida para que a segunda ISR seja imediatamente executada e depois que a segunda ISR for concluída, o processador retoma a primeira ISR. Essa tabela aqui resume os casos de preempção.
Vamos ver nesse outro exemplo aqui uma aplicação prática desses casos de preempção. Eu vou configurar os pinos PE3 e PE4 como as entradas das interrupções externas STI3 e STI4. Quando eu pressionar o botão K1, a ISR, STI3 e RQ Handler vai ser executada e nela eu vou ligar o LED D2, esperar um tempo e depois eu vou desligar o LED D2. Quando eu pressionar o botão K0, aí a ISR STI4 e RQ Handler é quem vai ser executada. E nela eu vou ligar o LED D3, esperar um tempo e depois eu vou desligar o LED D3. Mas aqui, enquanto eu estiver dentro das ISRs, aguardando esse tempo do LED ligado, eu vou disparar a interrupção do outro botão. E aí nós vamos ver que, dependendo das prioridades configuradas para as interrupções, vai ocorrer ou não a preempção. Aqui no código principal eu já fiz toda a configuração dos pinos de entrada e saída e das interrupções de STI3 e STI4, com disparo por borda de descida. Já habilitei aqui as duas interrupções no NVIC e aqui embaixo, por enquanto, as duas interrupções estão configuradas com o mesmo nível de prioridade. Na função de interrupção de STI3, eu estou ligando o LED D2 em PA6. Em seguida, eu estou criando um laço for para gerar um atraso de aproximadamente 3 segundos aqui. E depois eu estou desligando o LED e limpando o bit de pendência da interrupção. A mesma coisa eu estou fazendo aqui na função de interrupção de STI4, só que ligando o LED D3 em PA7. Veja só, esse atraso aqui eu poderia criar usando a função delay. Mas aí eu teria um problema quando ocorresse a preempção. As funções delay aqui da biblioteca utility, elas usam um periférico chamado timer, que nós vamos estudar, né? Nós vamos ver com mais detalhes em aulas futuras. Então ela usa esse timer para produzir um atraso temporizado. Se ocorre uma preempção, ou seja, uma interrupção da interrupção, na segunda ISR que for chamada, também vai haver um delay. E aí essa segunda chamada, a função delay, vai desconfigurar o tempo que estava sendo contado na primeira ISR, já que as duas funções vão usar o mesmo timer. E aí eu não teria como comprovar o efeito da preempção. Por isso eu estou gerando esse atraso aqui a partir do decremento de uma variável, que no caso são duas variáveis diferentes para cada função e uma não vai influenciar na outra. Vamos compilar e gravar aqui para ver o resultado. Aqui, ó, cada ISR pode ser chamada de maneira independente. Ao clicar no botão K1, o LED D2 acende, passa um tempo aceso e em seguida apaga. Ao clicar no botão K0, o LED D3 acende, passa um tempo aceso e em seguida apaga. Agora eu vou pressionar K1 e em seguida K0. Veja que o LED D3 não acende imediatamente. Ele só acende depois que a primeira ISR for concluída. A segunda IRQ ela fica registrada lá no bit de pendência, mas a ISR só vai ser executada ao final da primeira. Da mesma forma, se eu pressionar K0 e em seguida K1, veja que o LED D2 só vai acender ao final da primeira ISR que foi chamada. Isso aqui acontece porque nenhuma interrupção pode interromper a outra, porque os níveis de prioridade são iguais, ou seja, não há preempção aqui. Agora vamos modificar o nível de prioridade de STI4 para 1. Aí nesse caso eu estou fazendo com que STI3 tenha maior prioridade em relação a STI4. Ou seja, o botão K1 vai ter prioridade sobre o botão K0. Vamos compilar aqui e gravar para ver o resultado. Aqui, ó, quando eu aperto K1 e em seguida K0, o LED D3 não acende imediatamente porque tem que esperar a primeira ISR ser finalizada. Mas se eu apertar K0 e em seguida K1, o LED D2 acende imediatamente, mostrando que a sua ISR interrompeu a execução da primeira ISR, e aí quando ela é concluída, o processador volta a executar a ISR do LED D3, ou seja, aqui há preempção. Agora vamos modificar aqui o nível de prioridade de STI3 para 1 e STI4 para 0. Aí, nesse caso, o STI4 tem maior prioridade que STI3. Ou seja, o botão K0 vai ter prioridade sobre o botão K1. Vamos compilar, gravar para ver o resultado. Aqui,
Quando eu aperto K0 e em seguida K1, o LED D2 não acende imediatamente, porque tem que esperar a primeira ISR ser finalizada. Mas se eu apertar K1 e em seguida K0, o LED D3 acende imediatamente. Ou seja, aqui há preempção de STI4 sobre STI3. Para configurar o nível de prioridade no STM32 CubeMX, depois de você selecionar um pino como fonte de interrupção externa, por exemplo, PA3 como GPIO STI3, você deve vir aqui em NVIC, habilitar a linha da interrupção e aqui em Preemption Priority, você deve escolher o nível de prioridade. Lembrando que quanto menor o número, maior a prioridade. Pronto, pessoal. Então, com essa aula, nós concluímos o assunto sobre interrupções externas. Mas, como eu falei, nós vamos voltar a discutir sobre interrupções quando a gente estiver estudando outros periféricos que também podem trabalhar com esse recurso de interrupção. Então, até mais.